os meus critérios para avaliar uma obra de arte narrativa que tenha um cunho narrativo forte, que não seja apenas uma expressividade sentimental ou algo do tipo, ou situacional de uma situação recorrente, e sim que tenha uma narrativa um pouco mais concreta ali, que seria ahn, três critérios. Deixa eu pegar aqui a anotação que eu fiz, só um instante. Ai, ai. Aqui, ó. É basicamente o nome que eu dei é Proposta para uma teoria de análise tridimensional. Aí eu separei em três tópicos: estética, simbolismo proposicional e metanarrativa. Certo. Ahn, a estética, ela tem a ver com a retórica ou a oratória, dependendo de como ela for representada. A retórica seria o texto em si, a forma como ele está formatado, a forma do texto. A oratória é caso ele seja lido, caso ele seja interpretado em uma peça de teatro ou em um filme ou algo do tipo. E técnicas visuais no geral. Então, características da animação, características da atuação e por aí vai. Então essa é a parte da estética, é a parte que você vê, vamos dizer assim, é a parte mais palpável. Você tem o simbolismo proposicional. Proposicional vem de proposição, ou seja, é uma sugestão, é uma forma de, ai caramba, é uma ideia apresentada, vamos dizer assim. Isso que seria uma proposição, vai? É uma hipótese também. Ela pode ser uma hipótese sugerida, certo? E o que é o simbolismo? O simbolismo, ele basicamente é você pegar elementos imaginários e elementos da realidade e representá-los através de arquétipos, de palavras, de imagens, de símbolos. O símbolo, ele representa essa figura quase que mítica da mente das pessoas que vai representar essa ideia ou esse conceito ou aquele objeto e por aí vai. Então, quando eu coloco simbolismo proposicional, o que eu quero dizer é que eu desejo passar uma mensagem por trás da estética. A estética, você poderia até colocar até mesmo como os eventos da história. Como, por exemplo, o herói que sai de uma vila pequena e ele recebe um chamado e através desse chamado ele encontra um mestre e ele treina por vários e vários anos e através desse treinamento ele adquire força, conhecimento, expertise e várias outras coisas e equipamentos também para ajudar na sua aventura. E aí ele parte dessa aventura e ele passa por diversos desafios, supera-os com força, com inteligência, com sagacidade e por aí vai. E também, muitas vezes, com o contato que ele tem com os seus amigos, por exemplo. E depois disso, ele passa por um período de grande provação. E esse período de grande provação torna ele um novo ser, ele se renova mais uma vez. E depois que ele se renova, ele vai partir para o desafio final, que seria o grande desafio que foi o que chamou ele para o início da jornada, para início de conversa. E essa aprovação maior seria o ápice da história, o clímax. E aí você tem o desfecho, que é
geralmente a superação desse desafio e o retorno ao lar. Beleza. Nisso tudo você tem uma narrativa, vamos dizer assim, de eventos. Mas até agora eu não. Digamos que eu não. Eu não claramente deixei explicitado uma mensagem, um propósito pelo qual aquelas coisas estão acontecendo. Mas se você vê nessa narrativa, que seria basicamente a jornada do herói, o monomito e tal, ela tem uma questão muito interessante. Que você vê que o que faz o herói superar os desafios é o aprendizado. E ele se tornar mais sábio, mais forte, ele melhorar como pessoa e conhecer mais as coisas também. Então, de certa forma, até mesmo a jornada do herói, ela já tem uma lição embutida de autoconhecimento e de automelhoramento. Então, nesse sentido, ela já tem um subtexto. O subtexto, a mensagem da jornada do herói é a de que nós não podemos superar desafios se nós não melhorarmos como pessoa. E eu acho isso muito interessante, porque você vê que muitas narrativas elas seguem essa jornada do herói e todas elas acabam tendo que incluir essa lição. Então, existe um simbolismo por trás das superações que o herói traz, através do treinamento, que é um símbolo, o mestre, que é um símbolo, o grande desafio que ele tem que superar é um símbolo. Todos eles são símbolos para situações em que você pode talvez representar na vida real, ou que você pode, quem sabe, fazer alusões. São símbolos que nos norteiam na nossa vida, de certa forma. Então, você consumir arte, você consegue ter a experiência de várias vidas numa só. Você consegue adquirir símbolos que talvez você, na sua vida, sozinho, sem auxílio nenhum, você teria uma dificuldade muito, muito maior. Obviamente que agora a sociedade ela já está carregada de símbolos. Então, por mais que você não leia tais histórias, você ainda adquire essa experiência através do tecido social. Porém, se essas histórias não tivessem existido para início de conversa, o tecido social também seria muito mais pobre. Então, elas são importantes, mesmo que você em si não consuma. Alguém tem que consumir, senão a gente tá fudido. É meio que isso. E por último, por falar em tecido social, é a metanarrativa. É o aspecto antropológico, social, metalinguístico, ou simplesmente o contexto em que a pessoa se encontra. Ou a aquisição de novos contextos através daquela arte. Então, de certa forma, você vê que a metanarrativa é basicamente o que está além da narrativa. Enquanto que o simbolismo está meio que por baixo, geralmente, e ele é representado pela estética, porém a estética nem sempre vai deixar essa mensagem clara, ela vai ser um subtexto. A metanarrativa, ela é um sobretexto, ela está acima do texto e ela muitas vezes vai fazer uma troca. Ela vai, ao mesmo tempo, influenciar de cima para baixo como de baixo para cima. Então a arte, ela influencia o que está acima dela e o que está acima dela também influencia a arte. É um jogo de dois lados aí. Há uma troca contínua entre os dois lados. E o que é essa metanarrativa? Nada mais é do que a conversa entre textos, que é a metalinguística, e a conversa entre o texto, a narrativa e a realidade. Então, dependendo do contexto em que a pessoa se encontra, ela vai interpretar o mundo de uma maneira diferente, e essa forma de interpretar o mundo diferente vai influenciar nela na hora dela contar histórias e de que ela criar novas histórias. Então, nesse sentido, você vê que a metanarrativa, é importante você compreender ela quando você quer se aprofundar nesse assunto, porque, de certa forma, você tem uma mensagem querendo ser transmitida, uma proposição, e para quem que essa mensagem está sendo direcionada?
por que essa mensagem está sendo dita para início de conversa? E muitas vezes a metanarrativa vai te responder essas perguntas. Porque, de certa forma, você vê que, na real, o que acontece muitas vezes é que não adianta nada você estar dizendo alguma coisa se você não sabe o porquê que aquilo está sendo dito. É basicamente você está falando, você chega pro seu filho e fala assim, não coloca o dedo na tomada. Mas ele não sabe que se ele colocar o dedo na tomada, ele vai levar um choque. Agora, se você não quer que ele tome o choque, mas você quer que ele entenda que aquilo ali é perigoso, você pode dar, por exemplo, um tapa nele. Por mais que ele não tenha tomado o choque, ele vai entender que aquilo ali causa dor, de certa forma. Ele vai relacionar aquilo com dor. Então ele vai evitar aquela dor na próxima. Ou pelo menos depois de levar uns 5 tapas. Aí ele vai perceber que aquilo ali provavelmente não é pra ele colocar a mão. A gente espera que ele entenda, mas enfim. Vocês entenderam a relação? Então, um aviso, ele não é importante se ele não tem um propósito. E o contexto, ele pode te dar esse propósito. Ele pode te dar essa big picture, essa grande imagem, esse grande mosaico de eventos acontecendo e de necessidades. E você vê, por exemplo, o contexto em que as pinturas rupestres foram criadas é muito diferente do contexto em que as obras do Renascimento foram criadas, e muito diferente do contexto em que hoje as obras são criadas. Então, cada momento da história vai moldar, de certa forma, como que essas obras são criadas. Por exemplo, da mesma forma que as obras que são criadas, as novas interpretações que são dadas ao mundo, elas podem mudar a percepção das pessoas sobre a própria realidade delas, e aí elas podem buscar mudar essa realidade. Não talvez de uma forma revolucionária, mas de uma forma cultural, de uma forma de como as pessoas enxergam o mundo e como que elas vão mudar a atitude delas, como que elas vão mudar a postura que elas têm perante a vida. Então, nesse sentido, a arte também é importante para fazer você crescer como pessoa. Ou ela pode também fazer você regredir como pessoa. Se você consumir obras que, de certa forma, não te agreguem como pessoa e não realmente façam você entender como as coisas funcionam e sim te levam ao erro. E quando eu falo isso, sim, eu assumo que existe uma verdade absoluta. Existe coisas que você não pode negar.